Fala galera do primeiro ano, vamos ao nosso encontro do dia de hoje, a nossa aula justamente de sociologia, tá? E vamos falar de Fordismo aí, e é interessante porque todo esse impacto que vamos ver e estudar, ele tem tudo a ver com o capitalismo em que nós vivemos e ele tem a ver justamente com esse processo de produção, de venda, com a venda, né, da sua força de trabalho e justamente como esse modelo justamente é inserido dentro da nossa sociedade a partir de agora. Bom, o que nós podemos dizer é que o Fordismo, né, foi um termo criado por Henry Ford em 1914, refere-se aos sistemas de produção em massa, né, que era justamente a linha de produção, e a gestão que foi idealizada ali a partir de 1913, né, por esse grande empresário aí e o autor do livro Minha Filosofia e Indústria, né. Esse livro aí é realmente impactante nesse momento que tem e demonstra uma visão justamente de mercado, né? Ele vê justamente o automóvel ali na partir de 1914, né? 1913 para 14, como uma oportunidade, realmente foi uma oportunidade que de lá para cá a vida ela totalmente foi alterada por esses automóveis aí, né? A vida do ser humano. Então esse é um grande esse é o primeiro ponto importante. A gente vai tentar entender o que o Fordismo ele demonstra, com o que essa visão ela tem a ver com a nossa sociedade a partir de agora, né? O que isso altera na minha vida, na minha força de trabalho. Como eu falei anteriormente, né, o Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa. Então, quando eu falo que é um modelo de produção em massa, significa justamente o que? Significa que é uma quantidade de pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho justamente em troca de um salário. Então, o Fordismo é um termo que se refere a esse modelo de produção em massa, né, de um determinado produto, né, naquele momento era a chamada linha de produção, né? O Fordismo ele funcionava tendo como princípio a especialização de cada funcionário da empresa, então significava que cada funcionário daquela empresa ela teria justamente que ser especializado nessa linha de montagem, né? Então cada funcionário da empresa teria na hora de montar o produto, sendo cada um responsável por uma tarefa, tá? Na linha de produção. Então você vai dividir a tarefa para cada um desses funcionários, cada uma dessas pessoas vai ter justamente tarefas diferentes para atender o mercado de trabalho. Então, na teoria fordista, significa que você contrata as pessoas, você contrata essas pessoas justamente pelo seu currículo, você contrata justamente por aquilo que essas pessoas sabem fazer. Então, essas pessoas elas estão justamente dispostas a venderem a sua força de trabalho, a vender o seu conhecimento justamente para esta produção. Então, o objetivo principal do Fordismo, né, o que se pregava ali, é que as pessoas deveriam ser especializadas para atender uma necessidade. Então, cada um ali tinha uma função em especial dentro da empresa. Tá? Então, isso é muito real para a nossa vida. Praticamente nós vivemos desse modelo de linha de produção. Portanto, né, o Fordismo ele é desenvolvido a partir dessa ideia. A principal característica desse tipo de produção, como eu disse anteriormente, a gente não pode esquecer, é a fabricação em massa, né? O sistema foi baseado justamente na linha de montagem chamada esteira, né? Justamente o objetivo de Ford era criar uma esteira, tipo essa esteira que você tem que é a esteira de supermercado, né, que você conhece hoje, e os indivíduos eles ficavam apenas em pé, né, e a peça, os produtos iriam passando na frente do indivíduo e ali eles iriam trabalhando, devolvendo para a esteira e a esteira levando justamente para um outro funcionário. Isso justamente era para melhorar a produção e fazer com que o produto pudesse circular com muito mais rapidez na empresa e que os funcionários que ali estivessem justamente pudessem realmente não se locomover tanto na empresa. Funcionário, na realidade, não é para se locomover na empresa. Funcionário, na visão de
situação capitalista, né, na visão capitalista, funcionário ele só pode circular na empresa para ir no banheiro. Fora disso, ele tem que estar no posto dele de trabalho ali. Ele foi desempenhado justamente para essa função, tá ok? Então esse é o objetivo, né? O objetivo principal é esse. A principal teoria é fazer com que cada um, dentro da sua especialização, possa utilizar justamente as suas competências para isso. Mas um ponto também importante, né, daí é analisar que o objetivo principal é lançar, tá, para o mercado, né, produtos de baixo cúmulo. Esse é o principal objetivo. Então, o objetivo principal é lançar produtos de baixo custo aí, né? E acumular dinheiro, fazer dinheiro. Então, assim, a ideia é gastar. Você tem que gastar menos na produção e vender por um preço 4 vezes maior do que você tem fabricado. Então, se você gasta, vamos supor, 10 mil para fabricar um automóvel, você tem que ganhar 40, 50 mil nesse automóvel. Se você ganhar 100 mil no automóvel, melhor ainda. Você tem que ganhar muito mais na produção. Então, essa é a realidade. Então, você tenta enxugar o máximo possível, né, o produto para fazer com que esse produto chegue nas pessoas. Nisso você vai investir muito em quê? Você vai investir muito em propaganda e marketing, lembrando que quando há a criação da televisão, quando a televisão passa a ser criada ali, o invento da televisão ele muda totalmente essa maneira, porque antes você apenas anunciava nos rádios e você anunciava nos jornais que tinham locais ali na época, né? Então eram nos jornais e na rádio. Com a televisão essa propaganda ela vira visual. Então isso é muito interessante. Isso aí é algo impactante para esse novo sistema e esse novo modelo. E aí vem o Taylorismo, né? E a gente vai tentar agora, a partir de agora, desenvolver o que significa isso perfeitamente. Bom, então vamos lá. O que nós podemos dizer que o Taylorismo, ou administração científica, é um modelo de administração desenvolvida justamente pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, né, de 1856 a 1915. Considerando o pai da administração científica, ele foi um dos primeiros sistematizadores justamente desse modelo de administração da empresa, de como as empresas deveriam ser administradas e particularmente como essas empresas, além de ser administradas, elas deveriam justamente agir, interagir entre elas, entre os diretores dessa empresa e entre estes funcionários. Ele consiste num sistema de organização industrial realmente totalmente inovador a partir daí, né? Visando justamente uma política totalmente diferente. O principal objetivo desta técnica era otimizar as tarefas desempenhadas nas empresas através das organizações e divisão dos funcionários. Então significava que você tinha que pegar esses trabalhadores, né, de uma determinada empresa e criar justamente divisões. Então hoje o modelo de empresa que você conhece, né, que tem diretoria, que tem gerente, que tem o departamento pessoal, que tem a tesouraria, foi criada através desse modelo. Frederick Taylor, ele criou esse modelo, ele aperfeiçoou. Ele dizia que a empresa, para ser bem estruturada e atender o mercado de trabalho, ela tinha que passar por esse processo todo, tá? Então isso é algo importante a destacar, tá ok, galera? Então a gente tem que tentar entender que ele foi importante para compreender este modelo hoje existente. E um ponto importante a partir daí, né, que o objetivo dele era que as empresas tinham que extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Então você tinha que sugar o funcionário, você tinha que buscar algo daquele funcionário, né? Então assim, você tinha que buscar o melhor rendimento do funcionário. Você tinha que justamente trabalhar em cima daquele funcionário, porque aquele funcionário ele tem que produzir, ele tem que produzir. Né? Se você paga um salário para um funcionário, aquele funcionário ele tem que te dar um retorno, como eu falei anteriormente, né? E tem que dar um retorno muito grande, né?
Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho, tá? Ele é um sistema de racionalização do trabalho. Vocês podem até escrever isso na apostila de vocês e no caderno de vocês, é importante. Então, ele é um sistema de racionalização do trabalho. O trabalho ele tem que ser racional, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser produtivo, né? Então, a partir daí, ele passou a estudar melhor a maneira de realizar tarefas, como essas tarefas vão ser realizadas, como deve ser realizada. Por isso que Ford ele divide ali o sistema daquela maneira, cada um tem a sua função e Frederic ele chega com esta visão de buscar o melhor rendimento ali do funcionário a partir de agora. Esse é justamente o grande objetivo dele. E aí nós vamos tentar compreender as principais características e o objetivo, né? As principais características do Taylorismo é a divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa. Já falei disso. As tarefas dentro de uma empresa elas têm que serem divididas. O trabalhador ele tem que ser especializado, então você não vai contratar qualquer um. Então o mercado de trabalho só contrata as pessoas especializadas daquela função. Significa que o mercado ele fica muito mais competitivo, né? Então vocês já perceberam que em 2020 esses caras transformaram o mercado muito mais competitivo. A empresa que tem seus funcionários, elas podem e devem fazer um treinamento e preparação dos trabalhadores, né? Então, assim, você tem os indivíduos na empresa, você quer melhorar a sua empresa, você pode treinar esses funcionários para atender a necessidade desta empresa, né? E existe a análise dos processos produtivos dentro de uma empresa, né? Essa análise dos processos produtivos dentro de uma empresa, né, como objetivo, né, é melhorar o trabalho, otimizar o trabalho e melhorar o trabalho. E outro ponto, né, segundo a visão dele, você também tem que dar condições melhores de ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho para o funcionário, ele não pode ser um ambiente qualquer. Então você tem que disponibilizar as ferramentas para o funcionário trabalhar e as melhores ferramentas. Então a empresa ela tem que investir pesado no ambiente de trabalho do funcionário para que ele também ali ele possa se sentir bem. A partir daí você começa a notar uma diferença entre o Fordismo, né? O Fordismo proporcionou um aumento de produção de carros. Importante isso, né? Você coloca carros na rua, você anuncia os carros e você faz com que as pessoas venham consumir esses veículos. Isso é importante, né? O que faz com que os próprios funcionários também, né? Esse é um ponto importante, pudessem comprar esses automóveis, né? Então, o objetivo principal é aumentar o mercado consumidor do patrão. Então, significa que os veículos eles não podem ser apenas de uma camada alta da sociedade. O Fordismo, ele renovou, ele foi inovador a partir daí. Os carros, antigamente, eles eram de luxo, então somente pessoas que tinham um poder aquisitivo alto poderiam comprar. Não, peraí, temos que fazer veículos para todos. Então, a ideia principal é que todos possam ganhar dinheiro. Então, você criava carros econômicos e básicos para pessoas que tinham um salário X e carros melhores para as pessoas que tinham um salário Y, né? Então a partir daí, você tem a maior produtividade, maiores salários e você também tem os maiores consumos a partir daí. Entenderam? Então esse é um ponto que a gente começa a destacar. E as diferenças se encontram aí, né? No Fordismo, você tem um modelo de produção criada por Ford, que associa o aumento de produção e na demanda para controlar os preços, então o objetivo dele era controlar os preços, né? E embaixo nós temos no Taylorismo justamente os princípios criados por Taylor para modificar a linha de produção a partir do controle do tempo e do corpo do trabalhador de fábrica. Então essas são as diferenças ali em que um pregava e o que o outro pregava. Então enquanto um queria aumentar a linha de produção, o outro também ele queria aumentar, mas ele queria melhorar, ele queria modificar a linha de produção a partir do controle do tempo. Então você criava um tempo para a questão da produção, né? Então, assim, o que você pensa? Você pensa que para ser criado um veículo, já que a gente está falando de veículo, você tem que justamente um tempo.
qual é o tempo para se produzir um veículo? 1 hora e meia? Vamos tentar diminuir o tempo. O que a gente pode fazer? Será que diminuir o tempo diminui a qualidade do produto? Então, tudo isso é inserido dentro desse modelo. É óbvio que o que nós estamos começando a abordar agora fala justamente de divisão de sociedade, e o que nós vamos começar justamente a entrar no nosso tema a partir de agora é a desigualdade social entre os proletariado, entre os burgueses, e a desigualdade social que existe justamente dentro da nossa sociedade, que nem todas as pessoas conseguem ter uma mobilidade ou uma ascensão social. Por isso, a partir de agora, nós vamos tentar agora compreender os fenômenos da desigualdade social, principalmente baseado no proletariado, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E aí, na unidade 4, na página 3, vocês têm essa imagem aí. Dá uma olhadinha lá na unidade 4, página 3, e nós vamos começar a falar de estrutura e estratificação social. Nós vamos começar agora a abordar os conceitos de estrutura social e como essa sociedade é dividida, né? E aí nós temos esse ponto aí, né? Brasil é pobre, qual é a renda do Brasil? A gente vai discutir essa renda, né? Se a gente parar para analisar, 1% da população ela detém um salário de 13 mil a 33 mil, 4% salário de 6 a 13 e 9% um salário de 3 a 7 mil reais. E esse estudo justamente demonstra, a partir daí, né, que 16% da população ganha entre 2.003, 20% de 1.000 a 2 e 46% a renda da família dessas pessoas é justamente R$ 1.356. Então, com essa pandemia atual que o Brasil vive e com a diminuição de renda, possivelmente essa renda familiar de 46%, que era até 1.356, essa renda ela caiu. Então, a nossa discussão, nosso trabalho a partir de agora é discutir essas desigualdades sociais que ocorrem dentro da nossa sociedade. Bom, então os conceitos de estrutura social, a partir de agora, é o seguinte: os seres humanos trabalham para satisfazer suas necessidades, né? É isso que se trabalha. Então, desde que você é pequeno, você trabalha para atender a sua necessidade. Isso é óbvio. Então, você trabalha justamente para viver, né? Se alimentar, você trabalha para o lazer, você trabalha por causa das suas crenças. Então, assim, você trabalha para atender a sua necessidade, né? Então, a ideia é essa. Então, a gente tenta entender agora, analisar como as pessoas mais pobres elas trabalham, como é que elas vendem a sua força de trabalho, como é que passa a partir daí. Então, dentro dessa lógica, a gente começa a compreender que os seres humanos, eles vivem a partir daí. Eles trabalham para atender e satisfazer as suas necessidades. E muitas vezes essas necessidades vai daquilo que eu falei anteriormente, é apenas a necessidade do consumir, mas é consumir apenas por consumir. Não é porque você precisa, não é por necessidade, né? É justamente porque você quer entrar na modinha, você justamente quer consumir porque todo mundo talvez esteja consumindo o mesmo produto, né? E no futuro a gente vai começar a discutir e analisar que esse consumo exagerado ele é negativo para a sociedade. E aí vem as críticas agora de Karl Marx, né? Primeiro que o trabalho na sociedade capitalista moderna hoje, ela existe da seguinte questão: o operário trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir, né, o que é referente do seu salário. Então, se você fizer uma conta de quanto você trabalha hoje, você produziu às vezes muito mais do que o seu salário, às vezes num determinado dia. E olha que você trabalha 30 dias. Então, soma o que você produz num dia vezes os 25 dias, geralmente são os 25 dias que você trabalha. Você vai ver que você trabalha muito e você não ganha quase nada. Segundo Marx, se chama mais-valia. Qual é o preço que você tem no mercado de trabalho? Qual é o seu valor no mercado de trabalho? Então, o valor das horas trabalhadas, o valor dessas horas trabalhadas, elas não é paga, né? Ela não é acumulada. Então, significa que o teu patrão, ele se beneficia de você, ele se beneficia justamente da sua produção. Já que você vendeu a sua força de trabalho em troca de um salário, não interessa que hoje você trabalhou e
fez 30 mil, 40 mil para o seu patrão. Seu patrão não está nem aí para você. O que interessa é que você tem que valorizar a empresa, né? Você tem que enriquecer a empresa. Então, esse é o objetivo. O objetivo principal é aquilo que nós falamos anteriormente. Você tem que extrair o máximo possível do seu funcionário. Essa acumulação de capital, ela não fica nas mãos do operário. Essa acumulação de capital, ela fica nas mãos da burguesia, ela fica nas mãos do dono da empresa, do dono da fábrica. Você não chega nem perto àquilo que você produz todos os dias. Marx, ele faz uma crítica em relação a isso e ele demonstra isso. Bom, então, a partir daí, essas pessoas têm diferentes níveis. Quando a gente volta agora a falar da empresa, né? Quando a empresa ela é dividida, né, em setores, né, e a gente começa a perceber que dentro de uma empresa existem vários funcionários com escolaridades e experiências totalmente diferentes. Então, essas pessoas têm diferentes níveis de instruções e diferentes tipos de trabalho, o que na teoria, justamente, ela vai dividindo essa sociedade, ela vai justamente formando essa sociedade justamente em divisão, né? Sobre essa ideia, justamente, a gente começa a pensar pela seguinte teoria, tá, galera? A gente vai começar a pensar agora pela seguinte teoria. Significa que cada um no topo da pirâmide tem uma posição dentro da empresa diferente e exerce papéis diferentes e também salários totalmente diferentes. As pessoas, elas não ganham o mesmo salário da empresa. Significa que na pirâmide você vê pessoas que carregam a empresa muito mais, que na verdade são os grandes operários, aqueles que estão ali na linha de frente, né, fazendo o trabalho brutal, trabalho pesado, né, que praticamente eles são a locomotivas da empresa, e em cima você tem apenas aqueles que têm a caneta na mão, o computador, e ditam as regras, ditam as ordens, o que deve ser feito. Então, numa empresa de uma construção civil, você pode reparar que o engenheiro ele está no escritório de terno e gravata ali com a caneta desenhando um mapa de como vai ser aquele edifício, aquele prédio, aquela ponte, mas do outro lado está um indivíduo que vai botar a mão no cimento. É óbvio que o engenheiro ele não vai botar a mão no cimento, ele não vai pegar peso, mas ele vai ditar como que esse trabalho ele deve ser realizado. O salário de um é totalmente diferente do salário de outro. Aí, de repente, você vai dizer assim, ah, mas Leandro, o fulano que está embaixo, ele não estudou. Quem estudou é quem está em cima. Aí, nós vamos ter que depois discutir aquela velha questão, a educação no Brasil. E quando a gente for discutir a educação no Brasil, a gente vai falar da desigualdade. E é essa desigualdade, até mesmo que a gente discute na aula de história, que é importante para a gente. Então, essa desigualdade ela vai demonstrar o porquê que aquele indivíduo ele não tem estudo, o que impediu ele ter acesso a uma educação melhor. São vários fatores aí que nós podemos depois discutir e debater sobre ela. Então, a partir daí, quando você fala de escolaridade, então você está começando agora a falar que existe justamente uma desigualdade econômica na sociedade. Essa desigualdade econômica ela está relacionada à educação, né? Há um pedaço de papel que diz que você terminou o ensino médio, um pedaço de papel que diz que você é engenheiro, então quer dizer que você tem pós-graduação, então quer dizer essa desigualdade econômica ela também está atrelada nesta questão, a questão justamente da educação. Então a educação ela é um peso para essas pessoas. Quem está na produção, na linha de frente, talvez não tenha nenhuma educação tão boa, tão melhor assim, tão positiva. Tá entendendo? Isso significa que a essência dessa estratificação social é o motivo pela qual existem diferenças dentro dessa sociedade. Então existe o que? Existe uma sociedade totalmente dividida. Então na ótica marxista, a burguesia estaria utilizando a força de trabalho das pessoas por meio deste domínio, né? Então utilizando a miséria, utilizando a falta de escolaridade dessas pessoas para conseguir fazer com que esses trabalhadores
pudessem gerar lucros para a empresa. Então, dessa maneira, realmente você começa a perceber que não há mobilidade social nenhuma. Nenhuma dessas pessoas que estão ali embaixo vão conseguir chegar lá em cima, justamente por essa grande desigualdade. Então, quer dizer, a burguesia, ela se utiliza desses meios de produção, da falta de escolaridade, da miséria das pessoas, para oferecer trabalhos pesados com salários bem abaixo do mercado para atender justamente a sua necessidade. Assim, galera, nós vamos também nos próximos encontros, além de falar desses conceitos de desigualdade, dessa desigualdade existente, a gente também vai falar do consumo exagerado, porque o consumo e a desigualdade, ela também está muito ligada, né, dentro desse âmbito social. Então, a gente vai ter que levar isso também em debate, porque por que se consome tanto? E detalhe, há dados hoje que comprovam de que os mais pobres, né, são aqueles que mais consomem, muito mais do que quem pode comprar. Isso mostra o retrato da desigualdade no Brasil e mostra muitas vezes que quem é mais pobre e quem não tem escolarização, talvez não tenha nem a informação de onde e como gastar o seu dinheiro, né? Justamente porque você é induzido pelas propagandas a consumir em grande escala. E isso nunca vai mudar. Então nós temos que começar a pensar, a mudar a nossa capacidade de interagir, justamente para poder atribuir essa grande questão aí, né? E se a gente analisar esse mapa que está aqui, né, a gente vai ver que ela é dividida justamente em A, B, C, D e E, né? Então, segundo o que nós podemos destacar a partir de agora é a faixa salarial das pessoas, né? E nós já atribuímos justamente que essa faixa salarial das pessoas que nós estamos vendo aí na tela, que vocês estão lendo aí na tela, essa faixa salarial ela está muito ligada a este quadro aqui, que está na apostila de vocês, na unidade 4, na página 3. Ela está muito ligada a isso, que das aulas em seguinte nós vamos começar a discutir e vamos começar a debater, trazendo essa grande realidade. Então, galera, turma do primeiro ano, nos próximos encontros vamos dar continuidade falando sobre essa estrutura social e esses conceitos que mudam a sociedade aí, que demonstram essa sociedade, mas uma sociedade que não é igualitária, onde você vende a sua força de trabalho e ainda é estimulado a consumir, utilizando praticamente quase a sua renda inteira. Galera, um beijo, um abraço aí para todos e até a próxima aí, se Deus quiser.